Estamos inseridos em uma era em que a privacidade se transformou em entretenimento público, onde expressar sentimentos íntimos se normalizou e revelar tudo passou a representar honestidade. Contudo, será que expor excessivamente seus sentimentos pode comprometer o vínculo com o homem de sua vida? Carl Jung não se limitava a estudar apenas a psique, mas explorava a essência humana. Uma de suas revelações mais impactantes é simultaneamente simples e transformadora. O que você expõe prematuramente ou para quem não deveria não se converte em autenticidade. Transformais em ruído. Neste conteúdo, não pretendo instruí-la sobre manipulação. Demonstrarei como se resguardar, preservar sua vitalidade, sua essência feminina e seu bem mais valioso, sua lucidez emocional. Permaneça até o término, e compreenderá por que determinadas verdades não constituem falsidades por serem preservadas, mas sim discernimento aguardando o momento adequado para emergir. Apresento 6 aspectos que jamais deveriam ser verbalizados para um homem em um relacionamento, caso deseje preservar a intensidade de sua conexão, sua própria serenidade. Há algo em seu interior que sempre percebeu um mal-estar discreto, uma agitação que não emanava de sua mente, mas de seu organismo, uma reação silenciosa, quase indistinta, que surgiu muito antes de qualquer racionalização. Você observou sua mudança de comportamento ao conversar com outras mulheres. Percebeu que suas promessas eram abundantes, mas o cumprimento era escasso. Notou aquela expressão aparentemente inofensiva de desdém. Mesmo assim, encontrou justificativas. Ele enfrentou um dia complicado. Talvez eu esteja sendo excessiva. Não desejo aparentar insegurança. E assim você silenciou o que seu organismo já clamava internamente. Racionalizou aquilo que sua essência se negava a aceitar. Porque enquanto seus instintos alertavam algo está incorreto, sua razão argumentava, mas ele é especial. Esta representa uma das maiores turbulências emocionais vivenciadas por inúmeras mulheres, a tentativa de racionalizar o que já foi sentido, buscar confirmação lógica para algo visceral. Você percebe que algo não está adequado, mas se trai em nome de parecer madura, compreensiva e equilibrada. Este é o início do processo de autoabandonação, e começa precisamente quando você sente uma coisa, mas verbaliza outra. Jung afirmou que tudo que não alcança a consciência retorna como destino, mas também expressou algo ainda mais profundo: o corpo fala a linguagem do inconsciente. Isso significa que seu desconforto, ansiedade, arrepios, satisfação e insônia são comunicações códigos através dos quais sua alma tenta alertá-la sobre algo que sua mente ainda não quer reconhecer. Porém, a mulher que aprendeu a sobreviver agradando, mediando, explicando e se justificando, tende a ignorar esses sinais. Cai na armadilha de acreditar que, sendo ainda mais esclarecedora, ainda mais compreensiva, ele entenderia. E ao tentar ser compreendida por alguém que não possui o nível de consciência necessário para recebê-la, tornar-se ainda mais confusa e ferida. Este é o momento de ruptura entre o que você sente e o que permite. A técnica do espelho sombra elucida isso de forma impactante. Quando você tenta refletir algo para alguém, a verdade de um desconforto, um limite, e essa pessoa não está preparada, você não é apenas ignorada. Você se expõe a um reflexo distorcido de si mesma. Porque aqueles que não desejam se autoexaminar reagem com negação, desdém e desprezo. O problema é que, se sua energia ainda não está consolidada, você começa a acreditar que a forma como reagem é o que merece receber. Aqui entra outra técnica, a consciência corporal. Enquanto a mente negocia, o corpo alerta. Quase sempre as mulheres sentem no organismo a verdade, que tentam evitar com palavras aquele peso no peito, aquela tensão no estômago, aquela sensação de se sentir diminuída perto de alguém com quem deveria se sentir protegida. Por que isso é tão relevante? Porque o corpo percebe primeiro e é ouvido por último. Talvez você tenha se acostumado a racionalizar todos os seus sentimentos, fazer terapia, ler livros, estudar relacionamentos e inteligência emocional. Mas uma verdadeira transformação não ocorre quando você compreende intelectualmente o que acontece. Acontece quando você honra o que sente, mesmo sem explicação, mesmo quando o outro afirma que você está exagerando,
mesmo quando ainda não consegue comprovar nada. A mulher que permanece constantemente tentando explicar seus sentimentos para um homem desconectado de si mesmo entra em questionamento sobre si mesma, perde a capacidade de confiar no que sente e se sacrifica para manter uma conexão que, no fundo, já não existe mais. Sua intuição não necessita de argumentos, precisa ser ouvida, precisa de coragem e espaço. Talvez você esteja tentando convencer alguém que não deseja ser convencido. E nesse esforço também está tentando convencer a si mesma de que ainda há esperança. Você já sabe, sempre soube, porque a intuição não é apenas suspeita, é sabedoria ancestral fluindo pelo seu corpo em forma de sinais. Então respire, retorne para si, feche os olhos e perceba onde em seu corpo esse relacionamento causa dor, o que tem despertado em você nas últimas semanas. Quantas vezes saiu de um encontro com ele se sentindo menor, sem compreender o motivo? Quantas vezes ignorou os alertas do próprio corpo para evitar parecer exigente? Agora, a pergunta mais importante: você está tentando ser compreendida por alguém que nem possui espaço interno para compreender a si mesmo. É momento de parar de explicar, de parar de implorar por compreensão e começar a confiar no que já sabe, não com sua mente, mas com seu corpo. Se você já se encontrou nesse lugar tentando explicar o que seu corpo já estava gritando, deixe um comentário ou sinto. Às vezes é só isso que outra mulher precisa ver para se sentir menos isolada. Você já amou alguém tanto que esqueceu de amar a si mesma? Já teve a sensação de estar oferecendo tudo: presença, carinho, compreensão, apoio, e mesmo assim sentiu que nada era suficiente, que quanto mais oferecia, mais se distanciavam? Se sim, então conhece o vazio que se forma quando o amor é oferecido sem que o outro tenha solicitado. Aqui não falamos de generosidade, generosidade é bela. Falamos da entrega compulsiva motivada pelo temor de não ser amada. Aquela urgência de provar seu valor emocional como se dissesse: veja, eu sou boa, me escolha, me valorize, permaneça. Esse tipo de amor, nascido mais do medo que da plenitude, não conecta, sufoca. E o pior, não é recebido como você imagina. A mulher que ama excessivamente, sem pausas, sem filtros, sem se ouvir, geralmente opera a partir de sua persona, uma personalidade artificial criada para ser aceita. Carl Jung nos ensina que a persona é uma máscara usada para sobreviver no mundo. Quando essa máscara é feita de bondade, compreensão e disponibilidade constante, não representa amor verdadeiro, mas condicionamento. Condicionamento aprendido desde criança: para ser escolhida deve servir, para ser valorizada deve se sacrificar. É exatamente isso que face anula. Coloca o outro no centro e se distancia de si mesma. Inicialmente ele pode parecer grato, mas com o tempo o que era admiração vira peso. Por que nenhum homem se inspira numa mulher que se abandona para sustentá-lo? Isso é difícil de ouvir. Quando você ama além do necessário, sem equilíbrio, o outro não interpreta isso como amor, sente como necessidade, e energia de carência repele. Não importa quanto tente cuidar, acolher, demonstrar seu interesse em estar ali. Você emana algo como: me preencha, me complete, me valide. Isso não é atraente, é demandante. E demanda cansa energeticamente. Todo relacionamento saudável necessita de dois centros autônomos que se encontram, não uma mulher orbitando em torno de um homem. Você pode afirmar que fez tudo por amor, mas será verdadeiramente isso? Ou tinha medo de não ser suficiente, medo de abandono, medo de que, se não demonstrasse o quanto se importa, ele não veria valor em você? Jung diria que esse amor compulsivo nem é amor, é projeção, quando você transfere a responsabilidade de validar seu próprio valor para outra pessoa. Mas aqui está a verdade mais libertadora e talvez mais dolorosa: não é responsabilidade dele curar o vazio que sente, porque esse vazio existia antes dele. Ele apenas tocou num lugar já ferido. Assim, o amor oferecido sem consciência com o tempo se transforma numa cobrança disfarçada, numa busca por reciprocidade, alguma confirmação. Quando isso não vem, porque ele nunca prometeu isso, você se frustra. Dessa frustração nasce o ressentimento. O que começou como amor se transforma em amargura. Você sente que ele é frio,
que não reconhece o que faz, que não a valoriza, mas não percebe que ele nunca pediu esse amor. Você se ofereceu completamente e esperou ser vista completamente também. Entrega flores num campo onde ninguém preparou o solo. Rega um jardim onde ninguém pediu plantio. Por isso se sente rejeitada sem ter sido verdadeiramente recebida. Não porque não mereça amor, mas porque não permitiu que ele a visse sem o filtro da sua necessidade de ser escolhida. Aqui entram as fronteiras energéticas. Fronteira não é exclusão, é proteção. É quando você diz posso te amar, mas não à minha custa. É quando começa a medir o quanto oferece, não com frieza, mas com presença. Não se trata de parar de amar, mas de parar de usar o amor como moeda de troca inconsciente. E aqui está algo que talvez ninguém tenha lhe dito quando você recua e volta para si mesma. Não se perde, se encontra. Nesse reencontro volta a vibrar na frequência de uma mulher autossuficiente. Uma mulher que ama porque transborda, não porque implora. E essa energia sim é magnética. Os homens percebem essa diferença. Percebem quando uma mulher está inteira em si, quando não precisa de nada, mas escolhe estar com ele. Isso os move, desafia, inspira. Porque estar com alguém que não pede para ser salva, mas convida para crescerem juntos é raro. Então talvez a pergunta não seja mais porque ele não valoriza tudo o que faço. Talvez a pergunta real seja por que preciso fazer tanto para me sentir valorizada. A resposta não está nele, está em você. Encontrá-la pode ser o início de um novo tipo de amor mais leve, mais forte, mais verdadeiro. O tipo de amor que começa quando você volta para casa dentro de si mesma. Se em algum momento dessa conversa sentiu que descreve algo sobre você, algo que viveu ou ainda vive, saiba que não está sozinha. Esse lugar da entrega desmedida de si mesma, muitas mulheres conhecem. Por isso é necessário que essa conversa aconteça mais vezes, mais profunda, mais verdadeira. Para isso esse canal existe criar um espaço onde a feminilidade possa ser vista, aprendida e fortalecida, não apenas romantizada. Se esse conteúdo a tocou de alguma forma, inscreva-se, porque sua jornada de reconexão consigo mesma está apenas começando e você não precisa caminhar sozinha. Existem palavras que, quando ditas prematuramente, perdem sua potência, não por estarem equivocadas, mas porque ainda estavam em processo de amadurecimento. Assim como uma flor que não pode ser forçada a abrir antes do momento, seus sonhos também têm períodos de germinação. Falar sobre eles com alguém que não compreende seu terreno interno é como plantar uma semente em solo árido, pedregoso, infértil. Carl Jung lembra que tudo carrega energia psíquica, um pensamento, uma ideia, um projeto, tudo pulsa vida antes mesmo de se tornar matéria. O que muitas pessoas ignoram, especialmente no início de um relacionamento, é que essa energia precisa ser protegida com cuidado, sabedoria e silêncio. Existe uma fase dos sonhos em que são frágeis como um recém-nascido. Nessa etapa, seu projeto, objetivo ou desejo que está começando a germinar em você precisa de calor, sombra e distância do mundo externo. Isso é arquetípico. Na feminilidade, tudo criativo começa no escuro, no útero, no invisível. Quando compartilha uma ideia ou plano com um homem que ainda não a compreende emocionalmente, ou pior, com alguém que ainda a vê apenas superficialmente, corre o risco de transformar algo sagrado em negociável. De repente, o que antes era seu, puro, alinhado com sua intuição, começa a se moldar pelas dúvidas do outro, pelo ceticismo, pela indiferença com que reagem. Você já esteve aí. Falar algo com os olhos brilhando só para ouvir do outro apenas o HM. Interessante e no momento seguinte, sentir sua própria empolgação murchando. Não porque a ideia fosse fraca, mas porque não ecoou. Jung chamaria isso de vazamento de libido não apenas no sentido sexual, mas como força vital. Quando entrega seu plano para alguém que não vibra na mesma frequência, esgota parte do combustível que mantinha esse plano vivo dentro de você. Isso acontece porque muitas mulheres ainda acreditam que compartilhar tudo desde o início é sinônimo de conexão. Pensam que dividir planos, sonhos e objetivos é uma forma de construir intimidade, mas nem toda transparência é sabedoria.
Existem partes suas que não estão prontas para serem vistas, não por serem feias ou fracas, mas porque ainda estão se desenvolvendo. Você não mostra um bolo cru para visitas e espera assar. Não expõe um bebê recém-nascido ao vento cobre, protege e acolhe no calor do seu corpo. É isso que deveria fazer com seus projetos, tratá-los como filhos da sua alma. Toda mulher criativa precisa aprender a diferença entre compartilhar e dispersar. Compartilhar é oferecer algo que já está firme em você. Dispersar é aquilo que ainda está em desenvolvimento para pessoas que não sabem como nutrir. Essa diferenciação determina se sua aspiração florescerá ou definhará. O masculino imaturo, aqui representado pelo homem que não sabe alimentar, apenas criticar, não compreende processos, deseja lógica, quer evidências, quer informações. Porém, sonhos femininos não brotam da lógica, brotam do sentir, do intuir. Isso é tão incompreensível para muitos homens. Não entendem que a visão surge antes da realização, que energia antecede a matéria. E quando você insiste em sua perspectiva para alguém que só se preocupa com resultados, começa a questionar a si mesma. Será realmente uma boa inspiração? Será que vou falhar? Estou me enganando? E sem notar, você começa a ajustar seu sonho para se adequar à visão de alguém que não possui discernimento. Abandona sua intuição para se conformar ao entendimento superficial de alguém que não tem capacidade emocional para te escutar sem criticar. Isso não é amor, isso é autonegação. Jung afirmou que a individuação, o processo de se tornar quem você verdadeiramente é, demanda que a mulher integre profundamente seus anseios internos. Isso inicia pela forma como você resguarda seus desejos das vozes que ainda não evoluíram. Em vez de utilizar seu relacionamento como confessionário, onde você derrama todo o impulso criativo que emerge, transforme seu relacionamento num refúgio onde só adentra aquilo que já amadureceu em você. Isso é soberania emocional. Isso é ser uma adulta espiritual, é deixar de usar o outro como reflexo e começar a usar o silêncio como proteção. Então, quando aquela nova aspiração surgir no seu coração, quando aquela centelha de inspiração começar a se formar, antes de sair correndo para relatar para alguém, respire. Questione se a inspiração já está consolidada ou ainda está germinando. Essa pessoa tem capacidade para ouvir isso sem contaminar com críticas? Esse plano está preparado para enfrentar o vento das opiniões ou ainda necessita da proteção do meu silêncio? Essas questões não te afastam de outra pessoa, te aproximam de você mesma. E se esse conteúdo desperta algo em você? Se você relembra da mulher intuitiva, fértil e criativa que você é, inscreva-se no canal aqui. Esse é um espaço feito para isso, para te lembrar que você não necessita da aprovação de ninguém para saber que seus sonhos são válidos. Você só precisa de tempo, silêncio e amor próprio. O restante florescerá. Quantas vezes você se revelou para um homem, pensando que estava criando conexão quando na verdade estava apenas se expondo excessivamente para alguém que não era maduro o suficiente para sustentar o peso da sua verdade? Isso não ocorre porque você é frágil, intenso demais ou descuidado. Ocorre porque existe uma crença silenciosa, aprendida desde criança, de que vulnerabilidade é o caminho mais rápido para ser amada, que quando você se mostra completa, sincera e emocionalmente aberta, finalmente será compreendida. Mas e se for o contrário? E se ao revelar demais sua alma, você só está fornecendo munição para um ego despreparado? Jung nos lembra que nem toda verdade está pronta para ser compartilhada. E mais importante, nem todo mundo está preparado para escutar. Quando você divide sua história mais delicada, sua dor mais profunda ou insegurança mais íntima, sem antes avaliar o nível de consciência e presença emocional de outra pessoa, você se expõe ao risco silencioso de ser invalidada, julgada ou, no pior dos casos, ter sua dor transformada em munição durante discussões futuras. Aqui entra a técnica de sondagem emocional. Em vez de presumir que todo homem é emocionalmente seguro, só porque afirma que escuta, aprenda a observar se ele acolhe ou minimiza o que você diz, se olha nos seus olhos com presença ou muda de assunto quando fica desconfortável. A forma como alguém lida com suas pequenas verdades revela como lidaria com as grandes. E se fogem das suas pequenas dores,
Não merecem ouvir as grandes. Vulnerabilidade sem discernimento é um convite para o caos, e não é sua culpa, é reflexo de um padrão coletivo onde mulheres foram ensinadas a provar seu valor emocional, se abrindo, se entregando e se despindo emocionalmente, sem que a outra pessoa demonstre conseguir sustentar sua própria sombra. Jung disse que aquilo que negamos em nós aparece como destino do lado externo. E o que muitas mulheres fazem é negar seu próprio temor de não serem aceitas, se abrindo demais, cedo demais, como forma inconsciente de garantir pertencimento. Mas quando você faz isso, está tentando conquistar o amor através da exposição, não da conexão. E aqui entra a psicologia do timing como proteção. Porque não basta o outro ser bom, ele precisa estar na fase certa de consciência para te receber. É como abrir uma flor num clima ainda de inverno. Por mais que você cuide dela, vai murchar se o ambiente não estiver preparado. Quando você entrega parte da sua história, ainda em processo, ainda sensível, ainda viva dentro de você, para alguém que não tem maturidade para lidar, aquilo que você esperava como cura se torna a reabertura da ferida. E pior, você começa a duvidar do seu valor baseado na resposta de alguém que nunca soube o que fazer com a própria verdade. Então, antes de dividir sua dor, veja se ele sabe lidar com a própria. Antes de abrir suas feridas, veja se ele respeita as próprias cicatrizes. Porque só quem mergulhou no próprio abismo consegue respeitar a queda dos outros. Os demais vão achar que você exagera, dramatiza ou fala demais. E se você já esteve aí? Se você já se arrependeu de ter se aberto para alguém que depois usou isso contra você, respire fundo agora. Isso não define quem você é, define apenas quem era o outro. E talvez você precise passar por isso para aprender a valorizar o que é sagrado em você. Nem tudo que é verdade precisa ser falado. Nem toda dor precisa ser mostrada para ser curada. Às vezes o que ela precisa é de um lugar seguro. E às vezes esse lugar não é alguém. É você. Jung acreditava que parte do processo de individuação é aprender a conter, aprender a cultivar silêncio, não como segredo, mas como soberania. E isso significa que você não está se escondendo quando escolhe não falar, está se protegendo. Existe um detalhe adicional que poucos percebem. Quando você compartilha algo profundamente pessoal com alguém despreparado, não apenas arrisca se machucar, mas também altera sua própria história. A forma como eles reagem molda como você se sente sobre essa memória. O silêncio deles pode transformar sua dor em vergonha. O sarcasmo pode transformar sua verdade em piada. E você começa a duvidar não só do outro, mas de si mesma. Por isso, uma prática do discernimento emocional é um gesto de respeito à sua própria história. Não é frieza, não é desconfiança, é sabedoria. E Jung chamaria isso de movimento em direção à integralidade. Porque toda vez que você se abre para alguém que não consegue sustentar sua profundidade, uma parte de você se fragmenta. Mas toda vez que você escuta a si mesma antes de se expor, você se integra. Lembre-se, a mulher mais poderosa numa relação não é aquela que se entrega primeiro, é aquela que conhece o valor do que carrega e escolhe deliberadamente onde colocar. E essa escolha define não apenas a qualidade do relacionamento, mas a qualidade da sua autoestima. Não é preciso permissão para ser ouvida. Escolha sabiamente quem merece ouvir. Se você já se arrependeu de ter compartilhado demais com alguém que não lidou com sua dor de forma respeitosa, compartilhe esse vídeo com outra mulher. Às vezes, não precisamos de conselho, precisamos de testemunhas. Existem coisas que você não fala, mesmo quando está irritada, não por medo ou fraqueza, mas por sabedoria. Você já quis contar para sua amiga tudo o que seu parceiro fez de errado. Já quis desabafar, ventilar, se sentir acolhida? Claro que sim. Toda mulher já sentiu essa vontade e muitas vezes vem de um lugar certo a dor. Mas o problema não é a dor, é o que fazemos com ela. Quando uma intimidade do casal vira assunto de conversa para quem não vive essa experiência, o relacionamento começa a se desintegrar por dentro, vivido em silêncio. Jung falou sobre relacionamentos como recipientes alquímicos, espaços onde duas almas se encontram, não para se destruírem, mas para se transformarem mutuamente.
A alquimia relacional é o processo onde o amor verdadeiro transita entre luz e sombra, onde projeções caem, máscaras se dissolvem e a essência emerge. Esse processo, porém, é delicado. Solicita um campo seguro e fechado, protegido de energias externas. Quando você expõe esse campo, a magia se desfaz. Já viu como é fácil criar uma imagem distorcida do seu parceiro, só porque você ventilou na hora errada para a pessoa errada? No calor do momento, você fala a ele não me escuta, nunca muda. E sua amiga, querendo te apoiar, te reforça o homem nenhum presta. Termine com ele. Ela não percebeu o tom dele, não viu o gesto de carinho, não conhece a história de vocês e mesmo assim agora ela carrega uma versão dele que você mesma criou com palavras impulsivas. Esse é o risco. O outro passa a existir na mente dos outros por causa do que você revelou num momento de ferida. E isso não afeta apenas a imagem dele, afeta como você o verá depois. Porque toda vez que você conta a parte ruim do seu relacionamento, mas omite as partes boas, o perdão, os recomeços, os aprendizados, você reforça um desequilíbrio, e com o tempo a narrativa ruim se fortalece e a conexão real enfraquece. Essa exposição constante não é apenas o erro estratégico, é uma violação energética. O relacionamento do casal é como um campo vibratório, tem sua própria frequência, sua própria inteligência. Quando você abre demais esse campo para estranhos, permite interferência. E mesmo que tenham boas intenções, não estão preparados para lidar com a complexidade que existe entre duas almas, nem deveriam estar. Muitas mulheres confundem falar com curar, mas a cura verdadeira não vem da exposição bruta, vem da metabolização interna. Claro que você pode ter alguém de confiança, um terapeuta, um mentor, alguém que te ajude a encontrar clareza. Mas ventilar cada briga no grupo de amigas, pior ainda nas redes sociais, é como gritar numa sala onde tudo ecoa e ninguém ouve direito. E não para por aí. Existe outro tipo de exposição ainda mais silenciosa, mas igualmente destrutiva à comparação. Quando você fala mal do seu relacionamento para alguém que tem um relacionamento idealizado, você começa a se comparar. Olha como ele trata ela. O meu não faz isso. Só que você não sabe o que se esconde por trás daquela foto do casal sorrindo. Está se comparando com uma imagem, e essa imagem começa a distorcer sua visão da realidade. É nesse ponto que a integridade do recipiente ou a integridade do vaso se torna crucial. O relacionamento só mantém sua capacidade de transformação se o container mantém a integridade. Isso significa aprender a sustentar certas dores, não por omissão, mas por respeito. Não se trata de aceitar abuso, nem de silenciar injustiças. Se trata de aprender a discernir o que precisa ser falado, quando e para quem. Essa é uma das maiores lições que uma mulher consciente pode aprender a entender que nem tudo o que sente precisa ser falado. Algumas dores precisam ser processadas antes de serem compartilhadas. Outras, talvez nunca precisem sair da sua boca, porque foram lições que você aprendeu sozinha. E outras, ainda, se compartilhadas com sabedoria, podem trazer cura de verdade. Mas nunca compartilhe apenas para ser validada. Compartilhe quando for para evoluir. Quando você começa a proteger a energia do seu relacionamento, começa a perceber algo poderoso. A conexão entre vocês se torna mais profunda, mais verdadeira. Os conflitos não desaparecem, mas agora têm um lugar seguro para serem resolvidos. As palavras machucam menos. O silêncio se torna espaço para ouvir, não para se distanciar. E o amor finalmente começa a amadurecer. Se esse conteúdo te tocou, se você sentiu que ele trouxe uma resposta que nem sabia que precisava, deixe um comentário abaixo. Qual dessas verdades que você mais precisa ouvir hoje? Quais dessas atitudes você percebeu que teve no passado? E qual pretende mudar a partir de agora? Claro, se você está nessa jornada de se tornar uma mulher mais consciente, mais inteira e mais centrada na própria energia, inscreva-se no canal aqui. Este é o espaço onde crescemos por dentro, onde cuidamos do que é sagrado, sem ter que explicar para ninguém. Você é bem-vinda aqui.